Melhorou o áudio ou não? Melhorou, nossa, melhorou bastante. Vamos lá, então, pessoal. Então, na aula passada, a gente viu a Lei 10.639, que fala, né, da inclusão, na verdade, da diversidade, das relações étnico-raciais, da inclusão da disciplina, né, da área de história africana e afro-brasileira nos currículos, né, brasileiros. A lei é de 2003, né? Ela impactou bastante. Eu considero uma das leis com maior efetividade no sentido das ações serem mais acompanhadas, né? Boa noite, Johnny, pessoal que chegou agora, Juliane, Marli. Nós vamos então dar continuidade à nossa aula. A gente falou na aula passada da Lei 10.639 de 2003, que fala das relações étnico-raciais. Como eu estava falando agora, foi uma lei que impactou bastante a educação, no sentido de que é uma lei que tem muito acompanhamento, existem, né, todas as escolas precisam ter escolas de CMEIs, né, e as escolas particulares têm que ter uma comissão que faz o acompanhamento, que faz as orientações, né, para os colegas, para os demais professores, em relação à lei e à aplicação da lei, e a efetividade da lei em cada unidade. A gente viu, a lei veio realmente para trabalhar com algumas questões, trabalhar com muitas questões, né, e uma delas, a principal, é a questão do racismo. A gente viu os princípios dessa lei, né, a importância de todos nós conhecermos a lei, para sabermos que ela é obrigatória, né, e que existe um acompanhamento do Ministério Público em relação à efetividade das ações, né, e dos conteúdos, né, que agora são obrigatórios, relacionados a essa lei. Em complemento a essa lei, na sequência surgiu, então, a lei que nós vamos ver hoje, que é a Lei 11.645 de 2008, que incluiu, né, a temática indígena nas questões também das relações étnico-raciais. Então, ela torna o ensino, né, das temáticas indígenas como obrigatória também nos currículos nacionais. Da mesma forma que as questões, né, africanas, né, das questões do negro, né, e todas as questões relacionadas à etnia, a questão do indígena também, ela não é um componente curricular, então não tem uma matéria lá na escola para falar do indígena, tá? Ela vem permeando, né, todo o currículo, vai aparecer lá na língua portuguesa, vai aparecer na matemática, vai aparecer em história, vai aparecer em geografia. Então, ela permeia, né, a temática vai permear todo, né, o currículo, todo o conteúdo, né, os conteúdos dos componentes curriculares, tá? Então, não é um componente curricular. Então, não existe na escola lá história indígena, não existe isso, nem história africana, tá? O que existe é a temática que vai perpassar, e aí dentro dos componentes curriculares a gente deve abordar, né, as temáticas relacionadas ao indígena e ao africano, ok? Em relação à aula passada, vocês tinham uma tarefa para fazer. Eu vou falar dessa tarefa daqui a pouco, vou esperar o pessoal chegar, né, mais gente chegar, para a gente fazer, né, comentar. Vocês deveriam, então, ler, né, os textos lá sobre consciência negra, né, e diversidade, e elaborar um questionário que deverá ser aplicado, então, com professores, né, para professores de escola pública, tá? Aliás, desculpa, de educação básica, podendo ser pública ou particular. Tá? O importante é mandar um questionário para um professor da educação infantil, para um professor do ensino fundamental e um professor do ensino médio, tá? Eu vou fazer os encaminhamentos dos questionários a partir de hoje, né? Vocês tinham até hoje para encaminhar os questionários, então a partir de hoje eu vou fazendo as correções e vou fazendo as devolutivas para vocês, e assim que eu der o ok, vocês já podem encaminhar os questionários para os professores, ok? Então, daqui a pouco a gente retoma. Prof,
Pode Para falar. encaminhar, pode fazer naquele Google Forms lá? Pode Fica mais fácil. Aham, mas né, a resposta também mais fácil para vocês organizarem também. Tá bom? Pode sim, tá? Se o professor tiver acesso ali, conseguir acessar, é tranquilo, tá bom? Daqui a pouco a gente retoma, então, essa atividade, tá? Para ver se alguém ficou com dúvida. Então, vamos falar hoje, então, da questão do indígena, né? O que a Lei 11.645 vai tratar, então, em relação ao indígena. Então, o que a lei fala, né? Ela traz subsídios para a inserção da temática indígena e para a história dos povos indígenas nos currículos escolares da educação básica. Então, a gente trabalha com essas duas leis juntas, tá? São leis diferentes, mas a gente trabalha sempre com elas juntas. A Lei 10.639, que fala das relações étnico-raciais, e a Lei 11.645, que fala especificamente do indígena, tá? E aí a gente trabalha com as duas de forma atrelada, tá? Para que as duas temáticas sejam abordadas dentro dos currículos da educação básica, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, por que incluir, né? Por que obrigar, vamos dizer assim, a questão do negro a gente já viu, né? Todas as demandas do povo africano, né? Da colaboração, né? Toda a contribuição do povo africano à cultura brasileira. Então, nós vimos na aula passada a razão de nós trabalharmos de forma obrigatória com essa temática, visando a questão do combate ao preconceito, ao racismo, né, e trabalhando, né, numa outra visão, né, procurando mudar essa visão que existia, né, e ainda existe em relação ao negro. Há racismo no Brasil, sim, por mais que algumas pessoas queiram, né, dizer que não, que o Brasil é um país acolhedor, isso e aquilo. O racismo, ele existe, né, e a gente tem dados que comprovam isso. Então, a gente viu a necessidade de se trabalhar com a questão, então, do negro dentro das escolas. Mas por que o indígena? Por que trabalhar com a questão indígena? Também pelas questões muito parecidas, né, em relação à questão das minorias. Então, os indígenas são minoria, infelizmente, né? Os dados nos mostram, né, que no Brasil a gente tem 305 povos indígenas que possuem 274 línguas diferentes, tá? E um total, né, de 896 mil indígenas no Brasil, né, espalhados pelo território nacional. As terras indígenas, elas compõem mais ou menos 13% do território nacional, né, são terras demarcadas, né, para os indígenas. 98% é lá na Amazônia, 1% espalhados entre sul, sudeste, nordeste e algumas partes do centro-oeste. Então, a maior concentração de povos indígenas, né, de terras indígenas, fica realmente na Amazônia, tá? Nós temos aqui no sul, né, no Paraná e Santa Catarina, alguns povos, né, na maioria deles os povos Guarani, os Xoklenques e os Caigangue, tá? No Paraná a gente tem os Caigangues, né, que também ocupam parte do território, né, e a gente tem ali vários povos ali, né, indígenas, né, e etnias indígenas diferentes. Por que essa informação, gente, é importante, né? Porque nós, da mesma forma como nós aprendemos a questão do negro, né, de uma forma bastante equivocada dentro da escola, olhando somente pela perspectiva da escravidão, a questão do indígena também, né? Então, o indígena ele, né, nós temos ali uma data em comemoração ao Dia do Índio, mas a gente nunca comemorou na escola e nunca aprendeu na escola essa questão, né, de que existem diferentes povos indígenas, que eles não falam as mesmas línguas, eles não têm os mesmos costumes, e que não tem nem o nome deles é diferente, né? O nome de cada população indígena é diferente. Então, nós aprendemos que era um índio só,
com ideias bastante estereotipadas e bastante equivocadas, como se o índio, gente, fosse um personagem folclórico, sabe? Como se fosse um personagem como o Saci, a Cuca, sabe? A gente né, aprendeu na escola a não ver a população indígena como uma população que tem cultura e que tem direito aos mesmos, né, tem os mesmos direitos que todas as outras pessoas, tem direito a todos os acessos, né, aos bens culturais, aos bens econômicos, né, toda essa questão. E aí a gente acabou criando essa ideia estereotipada de que o índio parece uma figura folclórica, e quando você vê um indígena com relógio, você se espanta, quando você vê um indígena usando roupa, você se espanta, como se ele não pudesse ter acesso aos bens materiais que todas as pessoas na sociedade têm. Então, por que a gente tem esse espanto? Por que a gente ainda ouve, tem essas ideias preconcebidas e bastante preconceituosas em relação ao indígena? Por causa desse estereótipo que a escola criou. A escola criou uma ideia de uma figura folclórica, como se o indígena não fosse um ser humano, não fosse uma pessoa de direitos, e que como se os indígenas fossem todos iguais. Até essa semana foi muito engraçado. No Facebook eu estava vendo um comentário de um indígena, acho que é Daniel Mucurundu, acho que é o nome dele, e ele estava fazendo uma viagem, ele estava no aeroporto, né, para pegar um avião, e aí uma pessoa abordou ele e fez o seguinte comentário, falou assim que não sabia que índio voava. Aí ele respondeu, né, de forma cômica, né, seria cômico se não fosse trágico, um comentário tão preconceituoso, e ele respondeu, falou, olha, eu ainda não sei voar sozinho, mas eu estou praticando, né, porque qual o espanto de um indígena utilizar um meio de transporte como um avião, gente, pelo amor de Deus, né? Então, a imagem que a gente aprendeu na escola, ou pelo menos que eu aprendi na escola do índio, é que era uma pessoa que vive no meio do mato, anda pelado lá no meio do mato, não conhece tecnologia, não conhece nada. Exatamente. É uma ideia que a escola criou, um estereótipo que, comparado, como eu sempre digo, né, quando eu tenho algumas discussões relacionadas à questão do indígena, eu falo para as pessoas, quando as pessoas vêm com essa ideia, mas agora o índio está moderno, agora o índio tem relógio, tem iPhone, Aí eu fico pensando, falei, gente, o índio não é uma figura folclórica, é como se a gente dá a impressão que essa pessoa está olhando um saci, uma cuca, usando um relógio, usando um iPhone. E não é, gente, ele é um ser humano, é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que produz bens, que ele tem direito e tem acesso aos bens como todas as outras pessoas. A única diferença é que ele é de alguma tribo indígena, ele tem uma cultura indígena que alguns gostam de preservar, então alguns indígenas gostam de preservar e de manter as suas tradições, e os outros gostam de manter, mas também gostam de usufruir de outras, né, de outros bens, né, que a sociedade proporciona e proporciona para todos, né? Então são ideias preconcebidas, preconceituosas, equivocadas, né, e que nós precisamos superar. Então, por que ter uma lei que obriga, então, falar de indígenas, né, falar do índio dentro das escolas, né? Exatamente por conta disso, por conta dessa ideia equivocada. E aí, gente, não precisa ir muito longe, né? A gente vai para as escolas, o que vocês lembram aí? A Stephanie até comentou. O que vocês lembram que a gente trabalhava lá no Dia do Índio? O que a professora fazia com vocês lá no Dia do Índio? A gente pintava o rosto, fazia 2 risquinhos, fazia peninha de papel para colocar na cabeça. Isso. E aí a gente saía lá, né, brincando de índio, fazia isso, né, Pro? Até a música da Xuxa, né, totalmente estereotipada, né, porque esse índio que a gente representava, né, era um índio, muitas vezes um índio americano, porque a oca, né, não é nem esse o nome, que as casas dos indígenas que ainda mantêm, né, a sua tradição de morar né, nos espaços, nas reservas indígenas, e eles, né, moram em tabas, alguns moram em tabas, né, não são ocas, né, quem mora em oca é o índio americano. Então, a questão também do cocar, né, que eles usavam, que a gente produzia lá com uma pena, né, os nossos índios não usam isso, né, eles pintam o rosto, sim, mas né, tem vários sentidos, né, aquela pintura que alguns indígenas fazem no rosto.
que não é aquela pintura ali, né, dos dois ali, das duas, né, as duas linhas aqui. Então, são algumas ideias que a escola foi criando e foi mantendo, e que, infelizmente, gente, mesmo com a lei aí já fazendo mais de 10 anos, a gente ainda tem escolas comemorando o Dia do Índio dessa forma, pintando as crianças, né, e reproduzindo, né, essas ideias equivocadas, né? Então, como que a gente pode trabalhar? A gente vai conversar um pouco hoje, eu quero que vocês vão pensando aí no decorrer da minha aula, o que a gente poderia mudar, né? O que vocês, futuros professores aí, o que a gente pode trabalhar de diferente? Né, que forma a gente pode abordar a temática de uma forma diferente, sem ser essa ideia estereotipada, né? Então, a ideia de trabalhar, né, com a cultura indígena é exatamente por isso, né, para que a gente possa superar, né, essas ideias equivocadas que a escola perpetuou ali durante muito tempo, e que infelizmente ainda vemos algumas escolas fazendo isso, reproduzindo essa ideia equivocada lá no Dia do Índio, né, como se o índio fosse uma figura folclórica. Ele não é, né, ele é um cidadão, como eu disse para vocês, alguns mantém, né, a cultura dos seus povos, né, e se mantém vivendo nas terras indígenas, vivendo da forma como seus ancestrais viviam. Outros preferem né, viver em sociedade, completamente afastados da cultura indígena. Outros mesclam, né, gostam de manter algumas tradições indígenas, mas também tem todo o acesso aos bens materiais e culturais da sociedade moderna, né? Então, nós temos ali cidadãos indígenas, né, de várias formas, né, com vários formatos de vida ali, né? Nós não temos um padrão de índio, e nem é errado você encontrar um indígena, às vezes caracterizado, porque alguns ainda gostam de se manter caracterizados de acordo com a sua tribo, com o rosto pintado, ou usando, né, os adereços ali na cabeça que a tribo utiliza, e aí pegando um avião, né, ou andando normalmente de ônibus, de metrô, de carro, né? Então, nenhum problema, né? É um direito que eles têm, né, de ter acesso, assim como todos nós temos. Então, para a gente entender, então, um pouco da cultura, né, indígena, a gente tem ali 55% dos índios, né, que vivem nas terras indígenas, eles estão na Amazônia, e lá na Amazônia é o número maior que a gente tem de etnias indígenas diferentes, que falam diferente, que não têm a mesma fala, né? Então, nem todos falam tupi-guarani, como a gente convencionou aprender na escola, né? Eles não falam todos tupi-guarani, cada um tem um idioma diferente, tem uma fala diferente. 45% dos índios vivem em terras indígenas que estão fora da Amazônia, espalhados, então, em vários estados, tá? Como eu falei para vocês, alguns indígenas vivem nas suas terras, mantêm as suas tradições, e outros preferem sair, morar na cidade, né, ter todo o acesso, né, e a escolha realmente é do indígena. Tem uma característica, gente, dos indígenas que é muito interessante. A cultura indígena, de uma forma geral, em várias etnias, ela é uma cultura que ela trabalha, tem muito olhar para o hoje. Então, os índios, eles trabalham para hoje. Então, eles trabalham para se alimentar hoje, eles produzem o que eles vão utilizar hoje. Eles não são um povo, é uma característica da maior parte das etnias indígenas, não são povos que ficam pensando no futuro. E aí é muito comum as pessoas dizerem, né, o índio é preguiçoso, né, o índio não gosta de trabalhar, o índio é preguiçoso. Por quê? Porque na nossa cultura, nós sempre trabalhamos pensando no futuro, né, a gente faz muitas coisas hoje pensando em aproveitar lá na frente. Essa é uma cultura nossa, né, uma cultura ocidental. Só que não faz parte da cultura do indígena, né? O indígena, a maior parte das etnias indígenas, elas procuram trabalhar para o hoje, elas
né, plantam o que elas vão comer hoje, elas fazem coisas que elas vão precisar hoje, elas não pensam no futuro, no sentido de, né, como nós pensamos, né, que a civilização pensa. Então, é uma ideia também preconcebida e preconceituosa de que o indígena é preguiçoso, mas não, na verdade, é da cultura deles pensar e produzir coisas para o hoje e não para o amanhã, tá? Então, isso também é uma característica do povo indígena. Além assim, a gente tem muita contribuição, né, do povo indígena no nosso próprio idioma, né, na nossa alimentação, nos nossos hábitos, né, o hábito de tomar banho realmente, né, a escola ensinava, né, que os indígenas nos ensinaram a tomar banho, é verdade, né, nós não, o povo europeu não tinha, né, que veio colonizar o Brasil, não tinha o hábito, né, do banho, eles aprenderam o banho, realmente o hábito, né, do banho, eles aprenderam com os indígenas aqui no Brasil. Então a gente teve muita contribuição e tem até hoje, né, uma contribuição muito significativa dos povos indígenas em né, todas as nossas relações com a natureza, a compreensão, né, do nosso cuidado, do cuidado que o indígena tem e do respeito que ele tem com a natureza, com seu espaço, com seu ambiente, né, nós temos ali muitos, né, ensinamentos, muitas aprendizagens, né, que o índio nos proporcionou a partir da sua cultura. Né, e aí a gente tem várias palavras ali, né, na nossa língua que são herança, né, dos indígenas, né, que são contribuição do povo indígena. O povo Guarani, gente, é uma etnia indígena, né, eles ficam, né, a maior parte do povo Guarani, ele está espalhado pelo sul, né, do Brasil, no Paraguai a gente tem bastante também guaranis, né, povos guaranis, e um pouco também que avança ali pela Bolívia, tá, então é um povo que se espalhou bastante, que tem uma cultura bem específica, né, então eles tomam todo aquele espaço do sul, né, então é onde a gente vê mais específico, né, a cultura guarani. O idioma que eles falam, a família linguística deles é o tupi-guarani, então esse é né, uma das etnias que realmente fala tupi-guarani, tá? E elas estão espalhadas ali pela Argentina, pelo Paraguai, um pouquinho na Bolívia, né, eles também aparecem lá no Espírito Santo, no Pará, no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, São Paulo e no Tocantins. Tá? Então, é um povo que ocupa bastante espaço aqui no nosso país. O povo indígena tem brigado bastante, né, para ser aceito, né, e para ser reconhecido, né, diante da sua, primeiro, a questão da sua legitimidade em relação à terra, a questão da sua contribuição cultural e principalmente o respeito à cultura indígena, o direito dos indígenas de manterem, né, e de preservarem a sua própria cultura. Então, a lei, ela vem realmente com essa ideia. Lá na Constituição Federal, gente, antes da lei, né, da Lei 11.000, ela já falava no artigo 231, né, reconhecendo os índios, né, e a sua organização social, os seus costumes, as suas línguas, as suas crenças e tradições, os direitos, né, originários sobre as terras que tradicionalmente eles ocupavam, né, competindo à União demarcar essa terra, então cabe ao governo federal demarcar as terras dos indígenas, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, por isso que a gente tem a FUNAI ali, né, que é a Fundação de Apoio ao Indígena, né, que tem essa responsabilidade. Aqui no Sul, a gente quase não percebe essa questão das lutas, né, dos indígenas e dos conflitos que existem com os indígenas, mas no Norte, Nordeste, né, principalmente no Norte, ali no Amazonas, a gente tem bastante
conflito, né, entre os povos indígenas e os fazendeiros e os mineradores, enfim, pela questão realmente do desmatamento, né, todas as questões econômicas ali, a gente tem bastante conflito, né, morte, inclusive, de indígenas e de indígenas que matam também as pessoas, né, por conta desses conflitos, tá? Mas cabe à União, né, ao governo federal criar mecanismos de defesa do povo indígena, porque é um povo minoritário, né, e é um povo, tem povos, inclusive no Amazonas, que não tem contato nenhum com a civilização. Então, cabe à União proteger esses povos e possibilitar que eles continuem vivendo de acordo com as suas, né, com a sua cultura e com a sua crença, né, e com as suas tradições, sem obrigá-los, né, a ter contato com a civilização e com as outras pessoas. Então, a Constituição Federal já garantia isso, tá? A Constituição também fala da questão das terras, né, dos indígenas, dizendo que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, né, elas se destinam então à sua posse permanente, cabendo, né, a eles o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos que nelas existem, tá? Então, a Constituição garantiu o direito do indígena às suas terras, né, as terras que são demarcadas para eles, e eles, né, podendo fazer todo o usufruto ali dessa terra, tá? Não se pode respeitar e nem valorizar o que a gente não conhece, né? O pior ainda, não se pode respeitar ou valorizar o que se conhece de forma deturpada, equivocada e preconceituosa, né? Então, a única forma da gente trabalhar, né, e primeiro entender por que a gente trabalha com a questão do indígena, né? Então, a primeira ideia é essa: por que a gente é obrigado agora a falar do indígena? Por todas essas questões que eu comentei com vocês, de preconceito, de ideias estereotipadas, ideias equivocadas. Então, a partir do momento em que a gente conhece a cultura indígena, que a gente compreende as diferentes etnias, toda a contribuição cultural do povo indígena para a nossa própria cultura, a gente consegue entender a razão de trabalhar isso dentro da escola, né? Então, a única forma da gente respeitar, né, e de valorizar é quando a gente conhece. E aí, gente, a partir da publicação dessa lei, a gente, da mesma forma que aconteceu com a questão do negro, a gente tem uma produção muito grande de materiais, nós temos vários cursos, né, tanto de especialização quanto cursos de formação continuada para professores, dentro dessa temática, dentro dessa área, né? Então, hoje, a gente não pode alegar que a gente não sabe nada sobre índio e continuar trabalhando, pintando as crianças lá no dia 19 de abril, dizendo que a gente está comemorando o dia do índio, então eu já trabalhei o indígena, né? Então, essas ideias a gente precisa superar, né? E trabalhar realmente toda a questão das etnias, né, trazer os diferentes povos, mostrar para as crianças toda a contribuição do indígena dentro da nossa cultura, né, e fazer realmente valorizar, né, mostrar para as crianças a valorização dessa cultura. E a gente só faz isso a partir do momento que a gente conhece, né? Então, a gente tem acervo, tem material, né, basta que a gente vá buscar para que a gente possa ter acesso. Da mesma forma que foram criadas, então, né, foram criados, né, os núcleos de apoio lá, né, a questão da diversidade, das relações étnico-raciais, os próprios núcleos ampliaram, quando veio a questão do indígena, eles ampliaram, então, falando dos movimentos negros e toda a questão cultural negra, africana, quanto à questão indígena. Então, são os núcleos das universidades federais, das universidades estaduais, eles são realmente produtores de muito material de qualidade, muita pesquisa relacionada a essa temática. Inclusive, eu já assisti palestras, né, de professores indígenas, né, que são doutores já, que são mestres e doutores, que trazem a temática e trazem as possibilidades de como trabalhar a cultura indígena dentro das escolas, né, de forma
adequada e não de forma estereotipada. E aí a gente vê várias possibilidades, né, de trabalho a partir do momento em que a gente conhece o tema, tá? Então é importante para nós vencermos o preconceito e as ideias estereotipadas e equivocadas pelo conhecimento, sempre pelo conhecimento. Né? E aí a gente combate essas ideias, né, preconceituosas que muitas vezes a gente ouve ainda, infelizmente a gente tem ouvido, né? Como eu falei para vocês, essa semana eu escutei, né, vi lá no comentário lá no Facebook, né, de uma pessoa questionando como que um índio estava viajando de avião, né? E aí o indígena, com muito bom humor, né, respondeu que ele ainda não sabia voar, né, mas que ele estava treinando. Então, né, qual é o problema, né, de você ter um indígena que utiliza um avião, né? Então, são ideias bastante equivocadas, né? Então, eu também escuto muito isso. Eu vi, olha que absurdo o índio moderno, olha lá o índio, né, usando o iPhone, olha o índio lá usando o relógio. São ideias, assim, de pessoas que não conhecem mesmo, né, que não sabem, e aí nós, professores, não podemos ser essas pessoas, né, a gente tem que ser pessoas que conhecem, né, então, o índio tem os mesmos direitos que todas as pessoas, e acesso, né, aos bens culturais, aos bens materiais, que todos nós temos, né, então, se nós trabalhamos, nós temos direito a comprar um iPhone, a comprar um relógio, a comprar uma roupa, e eles também têm. Né? Então, vencer, né, essas ideias equivocadas que muitas vezes foi a própria escola que implantou lá na nossa cabeça essa ideia, né, de quem é esse índio. É comum, então, se afirmar, né, que os antigos habitantes do Brasil são índios, né? Então, a gente escuta muito isso. Isso não é verdade, segundo o Daniel Munducuru, esse que pegou o avião. Esse é o Daniel que pegou o avião. Então, o que ele comenta sobre a questão do indígena, né? É um equívoco muito grande que tem diminuído a complexa diversidade indígena. Foi um apelido, né, que foi dado, né, engendrado na mente do povo brasileiro. Nós somos mais do que um apelido, somos mais do que um conceito vazio. Nós somos povos, né, somos gente verdadeira, nós somos ancestralidade. As sociedades indígenas têm diferentes relações com a sociedade brasileira. Algumas possuem 500 anos de contato, outras 300, 200 anos. Outras têm apenas 40 ou 50 anos de contato. E acredita-se que existem ainda outras 50 comunidades que não possuem contato algum com a sociedade nacional. Então, uma das reivindicações do índio, né, do indígena, é que esse termo índio, né, ele desapareça, ele pare de ser utilizado, porque ele é uma forma estereotipada, ele é uma forma pejorativa, né, e que não representa os povos indígenas, né? Então, o Daniel, né, Munducuru, ele tem batalhado, né, para que isso cesse, né, mostrando que existem diferentes etnias, né, e que a melhor forma de você se referir ao indígena é sempre pelo termo indígena e não pelo termo índio, né? Então não existem índios no Brasil, que existem povos indígenas, tá? Então cuidar, né, com alguns termos ali que para eles, né, para o povo indígena é um termo bastante pejorativo e bastante ruim, né? Então a ideia de índio foi construída lá na época do descobrimento, né? E não representa todas as características dessa população. Então Daniel o quê? Munducuru. Procurem por ele lá, ele é bem representativo, né, dos povos indígenas, luta pela causa, e tem bastante material dele, inclusive essa fala do avião, que eu falei para vocês que eu vi essa semana, foi no Facebook dele que ele comentou, né, e ele, né, comentou falou sobre esse comentário que fizeram para ele, que uma pessoa perguntou, né, como que um índio estava viajando de avião, né? Então ele respondeu, né, de forma bem educada, né? Eu teria sido mais mal educada, enfim. Então é necessário que haja uma mudança no ensino da nossa história, né? Da nossa história, da nossa geografia, né? Para que a gente possa incluir, né, de uma forma mais democrática e mais adequada,
é a verdadeira contribuição do povo indígena para a nossa cultura. Então, a lei, né, a 10.639, que a gente falou semana passada, ela incluiu, né, de forma obrigatória, a temática da história e da cultura afro-brasileira, e foi complementada pela Lei 11.000, que a gente está vendo hoje, que trouxe a questão do indígena, né? Então, por isso que a gente trabalha com as duas leis juntas, tá? Mas são leis separadas, que uma, né, a do indígena veio depois, mas elas são trabalhadas juntas exatamente por isso. Então, lá na lei ele fala, né, a lei fala que o conteúdo programático a que se refere esse artigo vai incluir diversos aspectos da história e da cultura dessa população, né, tanto dos indígenas, quanto dos africanos, quanto do povo, né, europeu, ocidental, oriental, né, de todos aqueles povos que contribuíram para a construção da cultura brasileira, tá? Mas principalmente da cultura negra e da cultura indígena, porque são pessoas que fazem parte, né, que vivem, muitos vivem aqui, que são boa parte da população, ou são negros, ou têm descendência negra, ou são indígenas e têm descendência indígena, e que precisam realmente se enxergar de uma forma diferente a partir da escola, né? Então, a ideia da lei é realmente mudar, né, essa visão que nós todos temos e eles mesmos têm em relação à sua própria cultura e a sua própria identidade. Então, a lei fala dessa questão da obrigatoriedade, como eu falei para vocês, gente, que é uma das leis, as duas leis, tanto a 10.639 quanto a 11.654, são leis que têm um acompanhamento muito forte do Ministério Público. Então, as escolas, tanto particulares quanto públicas, elas têm um acompanhamento dos fóruns da diversidade, das comissões da diversidade dentro dos espaços, que precisam prestar conta para o Ministério Público, né, e para a sociedade dizer, olha, nós estamos trabalhando com essa temática, tá? Então, existe realmente né, uma questão legal muito forte e um acompanhamento dessa legalidade. Então, as escolas precisam trabalhar com a temática e precisam provar que trabalharam de forma adequada com essa temática, certo? Então, a gente, né, enquanto professora, a gente tem que conhecer as duas leis muito bem, ver as possibilidades de trabalho com elas dentro das escolas, o que é possível fazer, como é possível trabalhar, né, com a legislação, para que realmente a gente possa trabalhar, né, com a legislação de uma forma mais adequada. As diretrizes curriculares nacionais, né, para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino e da história, né, e cultura afro-brasileira e africana e a indígena, né, elas trazem, então, algumas orientações do que precisa fazer. Então, para obter êxito, a escola e os professores não podem improvisar, né? Então, no começo, quando as leis foram aprovadas, né, tanto em 2003 quanto 2008, foi bastante complexo, né, para os professores. Por quê? Porque não se sabia como trabalhar. A gente tinha uma forma de trabalhar, então como que a gente trabalhava com o negro? No dia 13 de maio, no dia da escravidão. Então era isso que a gente trabalhava, era assim que a gente trabalhava. A gente falava do negro, falava da escravidão e acabou, né? Então a gente não, do indígena, a gente esperava o dia 19 de abril, pintava a criançada lá, trazia para eles ali algumas comidas indígenas, algumas palavras indígenas, e era a forma como a gente trabalhava na escola com essas temáticas. Então, quando as leis chegaram, realmente foram complexas de trabalhar, sim, para os professores, foi bem difícil de trabalhar, porque não havia material, não havia encaminhamento, nós não sabíamos como fazer, tá? Só que as leis, elas, né, colocaram ali dentro das diretrizes também, do Plano Nacional de Educação, né, eles colocaram ali todos os caminhos possíveis. E aí nós tivemos uma contribuição muito grande das universidades, né, que produziram material, que produziram formação continuada para os professores, que criaram pós-graduação, né, e toda a formação necessária, e material, e livro,
né, orientando os professores a como trabalhar. Então, agora que a gente já tem quase 20 anos, né, das duas leis, a gente não pode mais dizer que a gente não sabe como fazer, né? A gente sabe, sim, a gente tem material, a gente precisa buscar apoio, precisa buscar formação para que a gente trabalhe para além, né? Então, não adianta também eu deixar de trabalhar o 13 de maio, no dia da escravidão, né, da libertação dos escravos, e aí eu trabalho só no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né? Não é essa a ideia também, né? Então, eu preciso trabalhar para além disso, eu preciso incluir a cultura africana e a cultura indígena nos nossos currículos. Tem que aparecer na língua portuguesa, tem que aparecer em ciências, tem que aparecer na matemática, tem que aparecer em história, em geografia, na educação física, na arte, né? Então, a gente precisa né, buscar os caminhos ali para trabalhar com a cultura. Tem uma charge muito bonitinha, né, daquele Armandinho, que ele fala assim, né, a professora ensinando para as crianças, né, e assim foi o descobrimento do Brasil, aquela versão tradicional, né, que a gente já conhece, que os portugueses descobriram o Brasil e tal. E aí ele muito, né, crítico do jeito que ele pergunta, né, para a professora, como assim? E a versão dos índios? Então, a versão dos índios e a versão dos negros nunca foi contada na escola, né, e hoje a gente tem uma lei que diz, sim, nós temos que contar todas as versões, né? A gente tem que mostrar todas as culturas que compõem a população brasileira, né? E fazer com que elas se enxerguem dentro da escola, que elas se percebam, né? Que elas percebam a sua identidade, né? Que o negro não foi só escravo, né? Que a escravidão foi algo ruim, né? Que aconteceu, mas que existe, né? Apesar desse problema, dessa questão da escravidão que nós passamos, nós tivemos muita contribuição da cultura, né, negra, e até hoje, né, quantas personalidades negras aí têm construído conhecimento, têm produzido conhecimento, né, e têm mostrado realmente o valor, né, do povo negro e do povo indígena, né, então são questões que a gente precisa mudar, né, esse formato ali de trabalhar dentro da escola. Pessoal, até aqui tranquilo? A gente também teve diretrizes, né, para a implementação da história e da cultura dos povos indígenas na educação básica, né, decorrentes dessa lei 11.645. Nessas diretrizes específicas para o ensino dessa temática, elas reforçam, né, reforçada pela lei federal, é necessário que a gente traga a temática indígena em todos os currículos escolares, não restrito, né, às áreas da educação artística, literatura e história brasileira. Então, não é só nessas áreas que elas podem aparecer, elas devem aparecer nas outras áreas também. Define também, essas diretrizes vão definir especificamente que esse ensino possibilite aos educandos compreender, né, que os povos indígenas no Brasil são muitos e são variados. Então, a gente tem que levar para as crianças, quando for falar do indígena, a gente tem que mostrar para eles que existem diferentes povos indígenas, né? Tem os caingangues, tem os tupis, tem várias etnias no Brasil, né? E a gente vai mostrando para as crianças cada etnia, característica, a forma de vida de cada um deles, né? A cultura de cada um deles, as contribuições para a nossa cultura de cada etnia. Então, mostrar, né, como é que os povos indígenas estão ali organizados no território nacional. Também eles precisam perceber, né, a complexidade e a dinamicidade dos processos históricos e culturais, né, entendendo que os indígenas estão em crescimento demográfico, portanto, eles têm presente e têm futuro como cidadãos do nosso país, né? Então, também as diretrizes vão destacar a importância da formação dos professores e a produção de materiais didáticos e pedagógicos, né, que devem atribuir, né, os devidos valores à história e à cultura dos povos indígenas para o efetivo reconhecimento da diversidade cultural e étnica da sociedade brasileira, além de citar, então, a legislação nacional, que é a Constituição Federal, que já falava disso,
sobre os direitos dos povos indígenas, né, sobre o direito que eles têm à terra, à cultura, às histórias refletidas adequadamente na educação e na mídia. Então, os povos indígenas têm direito à sua própria cultura e também aos bens materiais, né, e culturais que a sociedade produz, tá? Então, nada de ficar dizendo que o índio não pode, né? Que absurdo o índio usando relógio, que absurdo o índio usando telefone. Não é absurdo, ele tem o mesmo direito que todo mundo aos bens materiais, tá? Há mestres, né, de saberes ancestrais, né? Como os nossos avós, os mestres dos saberes que são ligados, né, à humanidade, às crianças, aquelas que nascem mais para ensinar do que para aprender. Por isso, perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer é uma ofensa, como se ela fosse receber um crachá de ser só quando fosse adulto. Isso é apagar o que ela já é, né? Então, é uma aventura viver e sobreviver quando se está em fricção com a natureza. A natureza me ensinou o sentido da liberdade, e que reconhece todos os outros como iguais. Isso é liberdade. E como eu vivo num mundo de iguais, não tenho do que ter medo. Então, essas são algumas falas de indígenas, né? Por isso que os nossos velhos dizem, você não pode se esquecer de onde você é e nem de onde você veio, porque assim você sabe quem você é e para onde vai. Isso não é importante só para a pessoa do indivíduo, é importante para o coletivo, é importante para uma comunidade humana saber quem ela é, saber para onde ela está indo. O Brasil foi fundado sobre cemitérios, né? Então, essas falas, né, elas representam muito toda a cultura indígena mesmo, né? Por que o Brasil foi fundado sobre cemitérios, né? Por conta da matança mesmo. Né, como o povo indígena já vivia, né, nas terras brasileiras, para que os europeus pudessem tomar conta dessas terras, muitos índios morreram e perderam as suas terras, né? Então, é importante a gente entender, né, a cultura indígena para que a gente possa respeitá-la. Né? Então, a ancestralidade, gente, ela é fundamental na maior parte das etnias indígenas. Né? Então, a questão da ancestralidade, o respeito pelos mais velhos e pelos que já se foram, né, é pertinente à cultura indígena, né? Então, eles têm isso muito forte, tem a questão do respeito à natureza também muito forte, né? E eles ensinam isso para as gerações, para as novas gerações, né? Então, a cultura indígena realmente tem as suas características próprias e cada etnia tem uma característica. Então, cuidar, gente, abolir do vocabulário de vocês o termo índio, né? Lembrando que a gente sempre se refere a eles como indígenas, povos indígenas, etnias indígenas, né? É a forma mais correta, né? Então, para todos nós, né, termos um conhecimento cada vez mais profundo, né? E descobrir aos poucos a verdadeira história do Brasil e a situação atual, né? A situação do povo indígena hoje. Como é que está o povo indígena hoje no Brasil? Então, nós temos um jornal indígena, né, que é o Aiuri, que é da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que é lá do Rio Grande do Norte. Nesse jornal, né, eles publicaram essa fala, né, de entender, né, para que o indígena não se sinta sozinho, nem pessimista, né, para ele saber que ele não está em extinção, né? Não está morrendo, o povo indígena não está morrendo, né? E ele ter confiança no futuro e lutar por isso. Então, esse jornal traz, né, toda a cultura indígena, toda a contribuição do povo indígena, né, para a nossa sociedade. Como pode-se compreender e vender o céu, o calor da terra, né? Tal ideia é estranha. Nós não somos donos da pureza do ar ou do brilho da água. Como pode, então, comprá-los de nós? Decidimos apenas as coisas sobre o nosso tempo. Toda essa terra é sagrada para o meu povo. Cada folha reluzente, todas as praias de areia, cada véu de neblina nas florestas escuras, cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradições e na crença do meu povo,
que é o povo Suamish, né? Que é um povo americano, são indígenas americanos. Então, vejam, gente, é muito característico dos povos indígenas, sejam eles brasileiros ou de outra nacionalidade, a questão do respeito à terra, né, de respeito aos seres que vivem na terra, né, e eles procuram trazer isso, né, e o quanto isso é importante, o quanto nós temos a aprender com o povo indígena. A gente tem que ser como o rio, né? O Mundukuru falou, né? Não há empecilho no mundo que o faça sair do seu percurso. Ele caminha lenta, mas constantemente. Ninguém consegue apressar o rio. Nunca ninguém vai dizer ao rio que ele teve de andar rápido ou parar. Nunca apresse o rio interior. A natureza tem um tempo e nós devemos seguir o mesmo tempo dela. Existem apenas duas coisas importantes que as pessoas devem saber para viver bem as suas vidas. Nunca devem se preocupar com as coisas pequenas e todas as coisas são pequenas. Então, isso faz parte da cultura indígena brasileira, né? A ideia de que a gente não deve ter pressa, né? Então, por isso que uma das características negativas, né, que muitas pessoas comentam sobre os índios é a questão da preguiça, porque para nós, para nossa cultura, as pessoas têm que correr, as pessoas têm que ter pressa, as pessoas têm que fazer tudo rápido, né, as pessoas têm que produzir, as pessoas têm que trabalhar, elas têm que guardar as coisas para o futuro, e isso não é da característica da cultura indígena, né, eles têm um respeito pelo tempo, eles entendem que cada um tem o seu tempo, que cada coisa tem o seu tempo, que não existe pressa para nada, e que as coisas não são grandes, né? As pessoas as coisas são pequenas, né? E a gente não deve se preocupar com coisas pequenas, nunca. Né? Então, isso é um pouco do que a cultura indígena nos ensina. Vamos ver o que mais que a gente pode falar, né, da cultura indígena. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a questão de como trabalhar isso dentro da escola. Então, lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, já trata dessa questão dos direitos, né, não só das pessoas brancas, mas de todas as pessoas, né? Então foi adotada e proclamada, né, numa Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, a Declaração dos Direitos Humanos. Lá no artigo 1º ele diz, né, que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Então, na Declaração dos Direitos Humanos, né, a gente já vê um passo ali de acolhimento, né, e de olhar mais acolhedor para todas as pessoas, entendendo que todas as pessoas têm direitos, tá? Na Constituição Federal de 88, ela reforça essa ideia dos direitos humanos no artigo 5º, quando ela diz que todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso quer dizer, gente, aqui na lei, na Constituição, não está falando assim, todos são iguais, menos os indígenas. É isso que está falando a lei? Não. Então, tudo que a sociedade produzir, né, todo o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, aos bens materiais, ele é um direito de todos, tá? Não é um direito apenas de um grupo em detrimento de outro, tá? Então, é brasileiro, nasceu aqui ou veio morar aqui, ele tem o direito, né, os seus direitos garantidos. Inclusive os indígenas. Na Lei 10.639, que a gente viu semana passada, né, então ela vai estabelecer as diretrizes e bases da educação, né, para incluir no currículo a obrigatoriedade da temática, da história e da cultura afro-brasileira, trazendo, né, incluindo no calendário dia 20 de novembro,
que é o Dia Nacional da Consciência Negra, e ele tira a ideia de comemorar, né, de trabalhar com a questão do dia 13 de maio, que era o dia da libertação dos escravos, né, então essa data cai, né, porque a escravidão foi algo negativo na história do Brasil, né, então não há nada para se comemorar, né, e a cultura negra realmente precisava de um dia diferente, né, para ser comemorada e trabalhada numa outra perspectiva. Então, foi estabelecido lá o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra, a partir, então, da Lei 10.639. No artigo 26, né, da lei, ele vai dizer que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, né, vai ser obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira, que o conteúdo, né, vai ser incluído lá nos diferentes componentes curriculares, né, para ser trabalhado. E aí vem a lei 11.645, que vai tratar, né, que vai modificar a LDB 93/94, né, e passou a ter a seguinte redação, que nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio e também educação infantil, tá? Os públicos e os privados, torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Então, já havia sido feita uma modificação na LDB, né, com a Lei 10.639, incluindo a cultura afro-brasileira, e depois, na sequência, em 2008, vem a Lei 11.645, incluindo a temática indígena, tá? O conteúdo programático a que se refere esse artigo vai incluir aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, desses dois grupos étnicos, os negros e os indígenas, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e a cultura brasileira indígena, o negro e o índio, né, a gente não usa mais o termo índio, e o indígena na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição deles na área social, econômica e política, pertinente à história do Brasil. Tá? Então, é isso que as leis trazem. A raça, gente, ela existe socialmente e é uma construção histórica. Lembram que eu falei semana passada que o conceito de raça não existe mais? A ideia de que existem raças diferentes é uma ideia errada, que a própria os estudos genéticos já mostraram que não existem raças diferentes, não existe diferença no genoma do branco, do negro e do indígena, ou do chinês, do japonês, não existe, né? Então não tem nenhuma diferença, existe apenas a raça humana, e aí por questões climáticas, por questões de ambiente, é que as características, né, físicas foram sendo remodeladas, foram, né, sendo modificadas. Tá? Então, a cor da pele, o formato dos olhos, o tipo do cabelo, tudo isso foi, né, mudando por questões, né, do espaço, do ambiente em que a raça humana foi se desenvolvendo e foi vivendo. Tá? Então, constitui-se racismo, né, que é uma forma, então, de violência. Tá? A não cientificidade dessa noção de raça não é de forma alguma um obstáculo ao seu emprego, né? Ela pode ser muito bem encontrada tanto nas áreas ideológicas e políticas, nos estudos sociológicos e antropológicos, como em seu uso na língua corrente. A ideia de raça, minimizada como critério científico pela biologia, mantém-se como categoria de referência e de hierarquização na sociedade contemporânea. Então, essa ideia de raça, ela só foi construída, né, de que existem raças diferentes, para sobrepor uma sobre a outra, para dizer que uma raça era melhor do que a outra, né, para fazer essa diferenciação, para uma ter mais poder sobre a outra. Né, e aí vem a ciência e nos mostra que não existe nada disso, tá, que não tem nada de raças diferentes, que existe só a raça humana e existem daí características, né, biológicas, biotípicas de cada etnia, né, de acordo com o lugar em que ela, né, se desenvolveu e viveu, tá? Então, o racismo é uma ideologia que defende a hierarquia entre grupos humanos, classificando-os em raças inferiores e raças superiores.
Então, quando a gente trabalha com a legislação, a gente tem que ter muita clareza em relação a isso, porque a nossa ideia é vencer o racismo, né? Tanto relacionado ao negro quanto relacionado ao indígena, né? O racismo brasileiro, ele se executa principalmente pelas tentativas de tornar essa realidade, nessas realidades socialmente invisíveis e desqualificadas. Então, não tem racismo no Brasil. O Brasil é um país que acolhe todo mundo, a gente cresceu ouvindo isso. Os números nos mostram que não é verdade. O negro e o indígena, eles não frequentam, né? Tem muito pouco acesso à escola, eles têm menos acesso à escola, menos acesso ao ensino superior, menos acesso a empregos, né, mais qualificados, porque como eles não têm qualificação profissional, não têm escolaridade, têm baixa escolaridade, eles têm baixos empregos, têm empregos considerados inferiores, né, por conta dessa situação de baixa escolaridade. Então, a ideia de que não existe racismo no Brasil é uma ideia extremamente equivocada. Então, impõe-se de forma aparentemente silenciosa, é um racismo velado, né? Para quem não está atento ao cotidiano, aparenta estar dissimulado, isso é verdade. Então, existe racismo sim, só quem viveu isso na pele que sabe que existe sim, né? O preconceito racial, ele é um conceito negativo que uma pessoa ou um grupo de pessoas tem sobre outra pessoa ou sobre um grupo diferente. Então, isso é preconceito racial. É uma espécie de ideia pré-concebida, acompanhada de sentimentos e atitudes negativas de um grupo contra o outro. Lembram que eu falei semana passada da questão da escravidão, né? Quando acabou a escravidão, o que aconteceu com os negros? Eles foram colocados para fora das fazendas, sem lugar para morar, sem salário, sem nada, né? E aí, o que aconteceu com esse povo? Eles foram para as periferias, eles foram, né, aí que surgem as favelas no Brasil, né, após a escravidão. Então, o que aconteceu no pós-escravidão? Houve toda uma construção, gente, cultural, para criar uma ideia de que o negro era isso, o negro era aquilo, né, criar estereótipos para o povo negro, para que ele fosse rebaixado, né? Para que ele fosse, para que ele se entendesse como negativo e como inferior, e para que as outras pessoas vissem as pessoas negras como inferiores. Então, isso tudo foi construído. Então, não existe isso de que a pessoa nasce racista, ela olha para o outro e diz, né? Não existe, isso é uma construção social. Né? Racismo e preconceito racial são construções sociais. E além, né, disso, né, é algo como uma predisposição, que não necessariamente resulta em uma ação e numa prática. Então, você cresce ouvindo falar mal das pessoas, daquela cor, daquela etnia, e aí você acredita que aquilo é verdade. Então, se vocês forem lembrar, né, da vida de vocês ali, né, do grupo que vocês vivem, da família de vocês, se você sente alguma questão de preconceito, muito provavelmente foi construída no seu seio familiar, no seu ambiente familiar. Você escutou a sua avó, você escutou seu avô, o seu pai, a sua mãe, alguém da sua família comentando, fazendo comentários, né, negativos sobre uma determinada etnia, e aí você passou a acreditar naquilo, passou a aceitar aquilo como verdadeiro. Né, e foi essa construção que nós acabamos fazendo, né? Estereótipo, o que é um estereótipo? Né? O conceito de estereótipo é muito próximo do conceito de preconceito, né? Por propor generalizações ou padronizações normalmente negativas, sem conhecimento crítico, de características individuais e também grupais, né? Sobre o comportamento da Constituição. Aquilo que eu falei do índio, do indígena, né? De que ele é preguiçoso. Isso é um estereótipo, né, criado a partir de generalizações ou de padronizações, que não tem relação com a verdade. Então, como eu expliquei para vocês, a forma de pensar a cultura indígena é diferente da nossa cultura. Então, nós não podemos dizer que eles são preguiçosos a partir da nossa própria cultura. Na nossa cultura, a gente tem que trabalhar para o futuro, a gente tem que guardar coisas, a gente, né, o tempo corre, né, contra nós. Então, a nossa cultura é uma cultura diferente da cultura indígena. Então, eu não posso avaliar
e dizer que a minha cultura é melhor do que a cultura indígena porque nós pensamos diferente, né? Então, o estereótipo, ele nasce disso, né? Então, ele tem como objetivos o quê? Justificar uma suposta inferioridade. Então, o estereótipo serve para isso. Para dizer que o indígena é inferior, eu digo que ele é preguiçoso. E eu crio esse estereótipo, né? Então, justificando a inferioridade deles, né, em relação à nossa própria cultura. Para justificar que isso continue desse jeito. Então, para continuar o indígena, né, sem ter acesso a nada, sem ter direitos garantidos, a gente mantém estereótipos, né? A gente justifica, aceita e legitima esses estereótipos, né? A dependência, a subordinação e a sociedade determina os seus meios para caracterizar os sujeitos e atribuir a eles características, né, consideradas normais ou comuns para cada categoria. Então, a ideia do estereótipo nada mais é do que manter, né, subjugado uma determinada etnia, um determinado povo. Dizer que ele é inferior e fazer com que ele mesmo, que você faça com que eles acreditem que realmente eles são inferiores. Né? E aí esse povo não luta, esse povo não muda a sua realidade. E aí, por meio da educação, eu consigo mudar essa realidade, eu consigo trazer realmente, mostrar para as crianças indígenas que nós possamos ter, né, dentro da escola, ou para as crianças negras que nós temos dentro da escola, que não, né, não existe inferioridade, que existe qualidade, que existe cultura, que existe todo, né, existe tudo, né, de bom, de positivo em relação à cultura africana, à cultura do negro, né, toda a contribuição deles, né, para a nossa vida e para a nossa cultura. Então, a gente precisa mudar isso para também mudar a forma que as crianças negras, né, se veem, que as crianças indígenas se veem dentro da escola. Então, o estereótipo, gente, ele é algo que funciona quase como um carimbo. Então, cuidem com esses estereótipos, com esses carimbos. A escola, a gente é uma campeã de criar estereótipos, tá? A gente ouve muito isso. Amanhã, inclusive, tem conselho de classe na minha escola, e o conselho de classe é um espaço que a gente acaba vendo muito estereótipo, né? A gente fala das crianças como se elas não fossem possíveis, né? Se não fosse possível mudar. A gente fala que a criança é preguiçosa, a gente fala que a família dela toda é daquele jeito, então a criança é daquele jeito. A gente cria 1 milhão de estereótipos dentro da escola, principalmente nos conselhos de classe. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não criar, né, mais estereótipos ali dentro da escola. Então ele funciona como um carimbo, né, a partir do que a pessoa ela é vista sempre por meio de uma marca, pouco importando como ela realmente seja. E isso, gente, é tão marcante na formação da criança que ela tem muita dificuldade de se ver diferente depois, quando ela se torna adulta. Então, a forma como ela é vista dentro da escola, a forma como a escola trabalhou com ela, a forma como essa criança foi trabalhada dentro da escola, gente, marca a vida dela para sempre. E muitas pessoas negras, muitas pessoas indígenas e muitas pessoas, né, muitas pessoas diferentes, que tinham características diferentes, que tinham valores diferentes, crenças diferentes, relatam, né, a sua frustração com a escola, os seus sentimentos negativos em relação à escola, por conta disso que a escola fazia, desse estereótipo que a escola criava. Né? Então, e não é só com o negro, não é só com o indígena. Eu até comentei quando a gente falou de ensino religioso, né, da questão do quanto os evangélicos eles eram, né, sofriam preconceito lá na década de 80, né, nas escolas. Eles eram os crentinhos, eles eram os crentes, né, e essa fala era de forma pejorativa. E eles eram mal vistos, eles eram discriminados, eles não se misturavam com os outros. Então, não é só na questão da cor da pele, né, é também, né, de outras, né, das suas crenças, dos seus valores que não são aceitos dentro da escola. Por isso que hoje a gente sabe, precisa reforçar a ideia de que a escola é laica, né, a escola é para todos, né, não é que a escola não tem religião, a escola tem todas as religiões, e todas elas precisam ser aceitas, a escola tem todas as cores, né, e todas elas precisam ser aceitas, né, dentro dela.
A discriminação racial, ela implica sempre na ação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas contra outra pessoa ou contra grupos de pessoas. E é isso que as leis vêm combater, tá? As ações afirmativas, gente, elas são entendidas, né, como um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, né, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial e de gênero, por deficiência física, por origem nacional. Também serve para corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo como objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como educação e emprego. Então, quando a gente fala de ações afirmativas, a própria lei, tanto a 10.639 quanto a 11.645, são ações afirmativas. Elas vêm realmente para mudar uma realidade. Então, tudo que vier para mudar essa realidade, inclusive a política de cotas, elas são bem-vindas, né? Por mais que algumas pessoas discordem, achem que cotas não são necessárias, que as cotas, né? Enfim, tem várias opiniões, né, relacionadas a isso. Mas é importante que nós, professores, que nós tenhamos que buscar realmente a informação, né? Então, se você tem dúvida sobre cotas, se você tem uma ideia pré-concebida sobre cotas, vamos buscar informação sobre isso, para ver quais são os pontos positivos das cotas, quais são os pontos que não são tão legais, né? Mas a gente precisa entender que toda ação afirmativa, que é o caso das leis, que é o caso das políticas, né? Elas servem realmente para mudar uma realidade que é negativa. Tá? Então, as ações afirmativas, elas são essenciais, né? Principalmente para a educação, para mudar realmente a nossa sociedade. Né? A miscigenação, ela age como um elemento operacionalizador, né, e manipulador de consciências negras e brancas, pois é importante para se manter a ideologia criada pela elite, né, de que existe uma única identidade nacional, evitando dessa forma qualquer conflito entre os diferentes grupos raciais, né. Então, a ideia da miscigenação, tanto que eu já falei sobre isso na semana passada, tem pessoas que não se reconhecem como negras. As pessoas dizem, eu sou moreninho, eu sou jambo, né? A pessoa coloca todo tipo de nome na cor dela, mas não diz que ela é negra, né? Exatamente por essas questões realmente, né, de estereótipo e de preconceito. Então, o mito, né, da democracia racial funciona realmente como algo, né, negativo. Não existe democracia racial no Brasil, né? Ele apenas exalta aquela ideia de convivência harmoniosa entre os indivíduos, né? E ele vai mascarar os problemas sociais que nós vivenciamos, né? Então, quando a gente diz que existe uma democracia racial no Brasil, a gente está se enganando, porque quando a gente fala em democracia racial, quer dizer que todo mundo, negros, brancos, indígenas, orientais, todas as pessoas têm os mesmos direitos e os mesmos acessos aos bens culturais, materiais na nossa sociedade. Isso não é verdade, né? A gente não tem acesso igual para todo mundo, né? Então, essa ideia da democracia racial é uma ideia equivocada que só serve para mascarar os problemas. Quando a gente começa a olhar os dados, né, e ver a questão do desemprego em relação ao branco e ao negro, quando a gente começa a olhar o acesso à escolaridade do branco e do negro, né, todas as questões relacionadas ao negro e ao branco, né, sem falar, né, se a gente fizer a comparação com o indígena, é mais grave ainda, a gente vai perceber que não existe democracia racial coisa nenhuma. Né? Então, ela vem só realmente para mascarar, né, mascarar um problema social que nós vivemos. De acordo com o IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, em 2005, a taxa líquida de matrícula entre jovens negros e negras de 11 a 14 anos era de 68%, quando se supõe, né, que deveria ser universal, quer dizer, deveria ser para todo mundo. Os outros 32% dos negros, né, e das negras já haviam desistido ou estavam ainda no primeiro ciclo do ensino fundamental enfrentando repetência
e poucas perspectivas de atingir um nível de escolaridade que os preparasse para o ingresso no século XXI. Então, a gente tinha 32% dos negros, dos jovens negros e das jovens negras, né, fora da escola ou com a escolaridade muito atrasada, o que faria com que eles entrassem, né, no século XXI com baixíssima escolaridade. Então, se justifica cotas, né, raciais, gente, nessa perspectiva, sim, né, nesse olhar de dados, né, de você ter quase 40% da população negra fora da escola, justifica, né, você ter cotas raciais, né, no Brasil. Só para vocês entenderem, né, um pouco da legislação, né, em relação à questão do negro, né, a Lei Diogo de Feijó, que foi uma lei de 7 de novembro de 1831, ela foi a primeira lei contra o tráfico, tá? Então, os negros, eles eram traficados, tá, gente? Então, não existe, quando a gente fala de, o negro era escravo, não, o negro foi escravizado, né? Se a gente fala que ele era escravo, dá a impressão que ele escolheu aquilo para a vida dele. É uma escolha de emprego, eu quero ser escravo. Né? E não foi isso que aconteceu. Né? O povo negro, eles eram sequestrados dos seus países lá na África, retirados das suas famílias e vinham, né, de forma sequestrada, mesmo de forma violenta, vinham de navios, né, para outros países. Então, a primeira lei contra o tráfico, ela acontece lá em 1831 e declara livre todos os escravos vindos de fora do império e impõe penas aos importadores dos mesmos escravos. Então, começa, né, a melhorar um pouco a situação ali, né, a partir dessa lei. No artigo 2º, ela diz que os importadores de escravos no Brasil estão incorrendo na pena corporal do artigo 179 do Código Criminal, que era imposta aos que reduziam a escravidão pessoas livres e na multa de R$200 mil. Então, eles começam a penalizar as pessoas que sequestravam, né, os negros lá na África. Não seria mais permitido a qualquer homem liberto que não fosse brasileiro desembarcar nos portos do Brasil debaixo de qualquer motivo que fosse, ou que desembarcar, né, será imediatamente reexportado. Então, não podia mais trazer escravos, né, para o Brasil em 1831. A outra lei, né, em 1850, foi a segunda lei contra o tráfico, que estabelecia medidas para repressão do tráfico de africanos, né, no Império do Dom Pedro. E aí ele diz, né, que as embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte e as estrangeiras encontradas nos portos, nas enseadas, nos mares do Brasil, tendo a seu bordo, né, escravos, cuja importação era proibida já, ou havendo desembarcado, serão apreendidas pelas autoridades. Então, eles criaram ali alguns mecanismos contra o tráfico, né, de escravos. Depois, em 1850, ele vai dispor, né, vai ter uma outra lei que vai dispor sobre as terras devolutas do Império, então ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Daí vem a lei do ventre livre, que vocês devem lembrar, que foi em 1871, que trouxe a ideia de que os filhos de mulher escrava que nascessem no Império, né, a partir dessa data eram considerados livres, mas isso que a gente está vendo, gente, são leis naquela época que que parecem boas, mas que na verdade não são, né, porque eles são livres e vão fazer o que com essas crianças? Depois tem a lei do sexagenário também, que as pessoas a partir de 60 anos, os negros a partir de 60 anos eram livres, mas eles iam para onde? Se eles não recebiam pelo trabalho, eles não tinham terras, eles não tinham recursos, né? E não podiam voltar para o seu país, eles não podiam voltar para a África. Muitos já haviam nascido aqui no Brasil já como escravos, né, como escravizados, então eles já não tinham mais vínculo com as suas famílias na África. Olha que situação delicada, né? Que situação difícil. Então, e no dia 13 de maio, a gente teve, então, extinta, né? Foi declarada extinta a escravidão no Brasil,
o que realmente não trouxe benefício nenhum para o povo negro, no sentido de que eles saíram com uma mão na frente e outra atrás. Tá? Então, apesar dos diferentes pontos de vista, né, a busca de uma identidade étnica única para o país tornou-se preocupante, né, por vários intelectuais desde a Primeira República. Todos estavam interessados na formulação de uma teoria, né, de um tipo étnico brasileiro. Inclusive, na escola, a gente estudava, né, o que dava a mistura do branco com o indígena. Aí tinha um nome lá, era mameluco. Não lembro se é isso, mas a gente decorava isso. O branco e o negro dá o mulato, né, o negro com o indígena, o que dá? Dá cafuso. Então, havia uma cultura, né, da ideia de miscigenação, e na qual a gente dava nomes, né, para isso. Isso tudo fez o quê? Fez com que houvesse uma descaracterização da cultura negra, uma descaracterização da cultura indígena, né, uma desvalorização dessas culturas, né, e as pessoas acabaram não querendo mais se identificar como negras. Então, a pessoa diz que ela é moreninha, ela diz que ela é jambo, ela diz que ela é, né, qualquer coisa, menos que ela é negra, né? Ainda o IPEA traz mais um dado importante, né, que o trabalhador negro, né, em 2005, auferiu, então, somente 53% do que recebeu um trabalhador branco. Então, além das diferenças de escolaridade, as diferenças salariais entre o negro e o branco também são perceptíveis por meio de pesquisa, né? Então, as pesquisas mostram que o negro ganha menos do que o branco. Houve uma melhoria nesse indicador, né, uma vez que em 1995 o negro recebia 48%, então em 2005 ele começou a passar a receber 53%, né, a menos do que o branco, mas mesmo assim é um índice bastante significativo, né, de diferença salarial. Em todas outras pesquisas mostram, né, que em todos os ramos de atividades examinados, os brancos registraram rendimento mais elevado do que os negros e os pardos, né? Os trabalhadores negros ganham em média 60% do salário dos brancos. A maior diferença salarial está no grupamento de atividades que compreende as áreas da educação, da saúde, dos serviços sociais e da administração pública, em que os negros recebem, em média, 47% dos recebimentos, né, dos rendimentos dos brancos. O rendimento médio mensal dos trabalhadores, por conta, né, da questão da sua cor, corresponde praticamente à metade do que os homens brancos, né, que as pessoas brancas recebem. Quanto maior é a escolaridade, maior é a diferença de rendimento entre negros e brancos, gente. Por isso que é tão importante investir em educação e em acesso à educação para negros, tá? Os trabalhadores com 11 anos ou mais de estudo, né, sendo eles brancos, eles ganhavam, né, em 2005, uma média de R$ 1.480 por mês. Os negros, já com a mesma escolaridade, eles recebiam R$ 900. Então, nessa categoria, né, que estão incluídas as pessoas com nível médio completo, até aquelas com pós-graduação, observou-se que 85% dos negros só tinham o nível médio completo, né, e entre os brancos, 65%. Esse percentual mostra que há mais brancos com nível de graduação e especialização do que negros com essa formação. Então, justifica-se a cota, gente? Justifica-se, né, porque os negros estão tendo menos acesso à escolaridade do que os brancos. Então, é necessário corrigir isso. A imagem que a gente tem de nós mesmos, né, ela encontra-se vinculada à imagem que nós temos do nosso grupo. Por isso que é tão importante, gente, a gente falar da cultura africana para as nossas crianças negras dentro da escola, da gente falar da cultura indígena para as nossas crianças que têm descendência indígena ou que são indígenas, né? Então, é necessário que a gente mostre isso para as crianças, mostre a importância, trabalhe com a valorização da cultura, gente. Não é para trabalhar com o negro lá né, escravo, negro sofrendo, só trabalhar a escravidão, de forma nenhuma. Não que a gente não vá trabalhar a escravidão, porque a escravidão fez parte da nossa história, mas não somente com isso. Tá? A gente tem que trazer toda a contribuição dos africanos, né, para nossa cultura.
Pessoal, alguma dúvida? Lá no nosso Google Sala de Aula, gente, eu quero que vocês olhem lá, eu coloquei 2 textos lá, bem bacanas, tá? Que vão falar ali sobre a questão do indígena. Então, o primeiro texto, ele vai falar sobre 9 planos de aula sobre as questões raciais, né? Que vai incluir tanto a cultura afro-brasileira quanto a indígena. E ele dá ali 9 sugestões, né, de como trabalhar com essa temática do ensino fundamental. Então, ele tem ali as propostas de trabalho a partir, então, da cultura africana e da cultura indígena. O segundo texto, ele vai falar, que eu quero que vocês abram agora, só para fazer um comentário, né, e aí a gente já vai fechando a nossa aula. Ele vai falar, né, sobre está na hora de mudar a forma como comemoramos o Dia do Índio. Tá? Então, abram o texto, por favor, para a gente dar uma olhada nele. E aí fica para o final da aula, só para vocês lerem o texto com as ideias lá do plano de aula de como trabalhar essas questões em sala de aula. Aliás, pessoal, a ideia de vocês fazerem o questionário, né, e entrevistarem os professores é realmente entender, então direcionem as perguntas de vocês para essa questão de como o professor tem trabalhado com essas temáticas dentro da sala de aula. Então, incluam as 2 temáticas, coloquem lá não só a questão do negro, mas também a questão do indígena. Como é que os professores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio têm trabalhado com essas temáticas? O que eles têm visto de dificuldade ou têm visto de positivo em relação ao trabalho com essas temáticas? Tá? Então, organizem as perguntas de vocês no sentido de fazer perguntas que realmente façam os professores mostrarem para vocês como que eles têm trabalhado com isso ou como eles não têm trabalhado com isso. Tá? Então, a ideia é que vocês façam, né, esse questionário fazendo esse levantamento. Então, a partir de amanhã, eu já vou dando as devolutivas para vocês, e aí, quem eu for dando as devolutivas das questões, gente, para quem não veio na aula passada, não sei se todo mundo veio, na aula passada tem uma atividade lá no Google Sala de Aula, em que vocês devem, em duplas, né, fazer, ou individual, montar um questionário, falando sobre as questões das relações étnico-raciais, né, e aí vocês podem incluir, devem incluir o indígena, né, também nas questões de vocês lá, para vocês saberem como que os professores têm trabalhado nas 3 etapas, né, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, com essas questões, com as questões da lei, tá? Lembrando sempre que é obrigatório, então incluam essa informação no questionário de vocês, porque pode ser que tenha professores nas escolas, no CMEs, né, nas escolas particulares que não saibam da obrigatoriedade. Então, coloquem sempre essa informação, de acordo, né, com a obrigatoriedade do trabalho com a lei tal e com a lei tal, né, então incluam essa informação no questionário de vocês, para que vocês possam, orientar os professores também, tá, para aqueles que não sabem, começarem a saber também da obrigatoriedade, né, do ensino das 2 temáticas, ok? Em relação ao questionário, a gente tem alguma dúvida? Agora que a turma está mais cheinha. Alguém já fez? Já postou lá no... Prof, eu já fiz e já postei. Será que eu preciso colocar alguma coisa sobre o índio? Porque eu fiz só sobre os negros. Não tem problema. Eu coloco, quando eu for fazer a orientação Tá bom. eu coloco lá. Daí você faz a correção, tá bom? Fique tranquila. Eu e a Ana já fizemos também, prof. Também Ok. a gente só colocou sobre os negros. Uhum, Eu falei então... um pouco sobre diversidade, mas não foi bem especificamente sobre os indígenas. Então, daí eu coloco lá a orientação na correção de vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Alguém teve dificuldade para montar perguntas? Foi tranquilo? Os textos ajudaram? O vídeo ajudou? Ajudaram. Ok, então qualquer dúvida vocês vão falando, tá? Eu vou começar a corrigir a partir de hoje. Então, quem não postou ainda o questionário, poste lá no Google Sala de Aula,
né? Hoje é o prazo final, então postem lá para eu poder fazer a correção e já encaminhar para vocês mandarem para os professores, tá? Que daí, a partir de semana que vem, vocês já podem encaminhar para os professores, para que os professores respondam para vocês, ok? Então, vamos dar uma olhada lá no texto, né, da nova escola, que vai falar sobre o Dia do Índio, né, a questão da comemoração. Então, a representação daquele índio genérico não vale mais para representar todas as etnias presentes no país. Mas por que será que ela ainda persiste? Aquilo que eu falei para vocês, né? E ali tem a imagem da criancinha ali, bem estereótipo mesmo, né? Com arco e flecha, com o cocar na cabeça, né? Uma forma bem estereotipada de trabalhar com o indígena, né? Então, por que isso persiste na escola, gente? Se a gente tem todo, né, um arsenal aí de textos, a gente tem informação, por que ainda persiste? Né? Então, vamos ver o que o texto vai nos dizer. Então, uma pergunta para vocês aí, professores, né? Quando você fala em índio brasileiro, qual a imagem que você passa para os alunos? A turma ainda faz cocar de cartolina e com penas? Faz cara pintada de guache? Se esse é o caso, a atividade pode ser movida para melhor, né, com a melhor das intenções, mas discutir inclusão e diversidade cultural, só que ela naufraga no mar de estereótipos do Brasil colônia. Né? Então, para reciclar esse imaginário, a revista Nova Escola ouviu alguns especialistas para sugerir atividades e abordagens e leituras que vão diminuir esse abismo entre a vida real e a sala de aula. Então, vamos ver ali o que a gente tem, né, de propostas, né, para mudar essa concepção. Então, primeiro entender, né, que a gente tem a Lei 11.645, que foi promulgada em 2008, né, que determina a inclusão nos currículos escolares da educação básica pública e privada, o ensino da história e das culturas afro-brasileiras e indígenas. 10 anos depois dessa lei, a gente já está um pouco mais do que isso, 14, né, anos depois dessa lei, pode-se dizer que houve um avanço tímido na discussão em sala de aula, pautado numa visão que foge da história pré-colônia do Brasil, né? Se estamos falando de formação da sociedade brasileira e da identidade nacional, então é necessário entender que essa visão deve ser baseada na diversidade, na sociodiversidade, e entender que mesmo entre os indígenas, essa diversidade se mantém. Por isso não existe um índio genérico, por isso que não existe mais esse termo índio. Esse termo índio, para os indígenas, ele é pejorativo. Né? Então, não existe um índio padrão, né, para a gente representar. Inclusive, aquilo que eu falei, muitas das características desse índio que a gente representa na escola no Dia do Índio é um índio americano, não é nem um índio brasileiro, né, que mora na oca, que tem um cocar de pena. Então, é um índio, né, bem em representação do índio americano. E aí tem ali uma teórica, uma professora que diz, né, eu acho que a primeira coisa para um professor trabalhar com essa temática em sala de aula é entender que aquele índio que vive na floresta de cabelo lisinho não é representativo, né? Com uma pesquisa etnográfica, né, para conhecer as comunidades indígenas de Pernambuco e a sua produção artística, ela envolveu os alunos em atividades durante todo o semestre da cultura e da arte indígena. Então, o professor precisa pesquisar primeiro quais são as comunidades indígenas que estão presentes na nossa sociedade, né, na nossa cidade ou no nosso estado, até para que o seu trabalho fique distante daquela figura do índio que vive na floresta. Então, a primeira ideia a gente é olhar ao nosso redor, para a nossa comunidade. Então, próximo de nós, né, aqui em Curitiba e região metropolitana, que grupos indígenas que vivem aqui? Quais etnias que vivem aqui? Nós temos uma aldeia indígena em Piraquara, né? Então, que aldeia é essa? Que etnia é essa? Né? Então, a gente pode conhecer os índios os indígenas que moram aqui próximos de nós, né? E como que eles vivem. Essa professora ainda acredita, né, que uma parte da culpa por essa imagem deturpada dos indígenas se deve aos livros didáticos,
né? Então, mesmo quando eu mostro um vídeo para os meus alunos, eu percebo que alguns ficam ainda presos a essa velha imagem. E eu pergunto, vocês acabaram de ver os índios no vídeo, eles estavam de cocar? E as crianças respondem, não. E os livros didáticos reforçam essa imagem. E talvez por não verem tantas reportagens atuais, eles acabam pendendo para essa noção de que não tem nada a ver, com a realidade. Contribui também para essa visão o fato de que os livros didáticos citam muito a cultura indígena no passado. Então, quando a gente fala de índio na escola, é sempre o índio vivia, o índio falava, o índio comia, como se eles não existissem mais. Né? E toda a diversidade linguística e cultural, né, que existe sempre foi ignorada pela escola, por falta de informação dos professores, né, enquanto educadores, essa questão sempre foi relegada e o que a gente vê na sociedade só reforça isso. E aí outro pesquisador nos traz a ideia de que a pesquisa para o professor, gente, é fundamental, mas o maior problema ainda é a nossa formação. Então, por ter um livro ruim, né, em que o índio ainda é aquele vinculado ao passado, colonial, longínquo, mas maior é a deficiência da nossa formação. Ele ainda diz que as instituições que formam os professores não levam em conta outras expressões culturais, limitando-se apenas à visão ocidental. Então, é preciso ter uma política pública, né, de formação para termos avanços. Então, dentro da pedagogia, a gente precisa trabalhar com vocês essa figura de povos indígenas diferentes, né? Então, no texto que esse teórico traz, ele fala dos povos indígenas e do ensino, então fica como sugestão para vocês pesquisarem o material dele ali, os questionamentos às práticas pedagógicas. Então, o professor questiona as crianças, né, vestidas com saiotes de papel verde e gritos, supostamente para homenagear o Dia do Índio. Quais serão as suas atitudes quando se depararem com índios reais? Quais são as consequências da reprodução dessas desinformações para o reconhecimento das diversidades étnicas indígenas existentes no nosso país? Nós, na escola, criamos estereótipos do indígena. E aí as pessoas olham para o indígena e imaginam uma coisa que não é. Como eu falei para vocês no início da aula, parece que o indígena é uma figura folclórica, parece um personagem. E o indígena não é um personagem, gente, ele é uma pessoa, né? Ele tem todos os direitos, né? Tem todo, né, acesso à cultura, aos bens materiais, como qualquer outra pessoa. E esses estereótipos, eles são colocados lá na nossa cabeça, né? Outra autora ali também fala, né, ela faz uma obra, né, que reúne 49 cantigas de ninar da cultura juruna, né, que é um grupo que vive no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. E a autora, né, a Cristina Fargetti, ela entende que para sair dessa representação exótica, né, do indígena, só mesmo divulgando mais produção de pesquisa feita pelas universidades. Então, falta material didático de qualidade, falta ler a respeito dos indígenas do Brasil e falta pesquisa de base. Nós precisamos de projetos, né, para conhecer essa diversidade e compreender quem nós somos, né? O que a universidade produz, né, deveria voltar para a sociedade. Uma maneira de mostrar como é que o índio pré-colonial, né, que a ideia do índio pré-colonial não faz o menor sentido hoje, é indagar os alunos como eles se veem, e se essa visão corresponde, por exemplo, às pinturas do tempo do Brasil. Então, mostrar para as crianças, será que aquela pessoa que aparece lá nas pinturas do Brasil é igualzinho a eles? Então, por que os indígenas vão ser iguais àqueles, né, aquelas ideias, aquelas pinturas antigas, aquelas ideias antigas do indígena, né? Eles também evoluíram, né? Então, é a mesma coisa que falar do português de hoje e achar que ele ainda é o mesmo que usava roupas de manga bufante quando chegou ao Brasil lá em 1500. Né? Então, da mesma forma, o indígena hoje usa roupas contemporâneas e tem todo o direito a usar roupas contemporâneas. Quando eu levei meus alunos para conhecer vários jovens, eles se surpreenderam, conversaram muito e até agora trocam mensagens por WhatsApp. Né? Então, quem é o índio brasileiro? Então, vamos aos números. A gente tem 900 mil índios no Brasil, divididos entre 305 etnias. Eles falam pelo menos, né, 274 línguas diferentes. Né? Então, isso é o IBGE, né, o censo de 2010 que nos traz. Né?
Onde que está a população indígena? Já falei para vocês, né? A maior parte delas está no norte do Brasil e a menor concentração de índios espalhadas pelo sul, né? Pelo sudeste e pelo sul. Lugar de fala do índio, né? Então, trabalhar com essa temática em sala de aula não é, gente, simplesmente criar atividades lúdicas para que os alunos pintem a cara, né? Primeira coisa. A professora Flávia, né, usada ali na pesquisa no texto, diz que as escolas podem pesquisar as etnias mais próximas, começando por sua cidade ou seu estado. Nós temos também outras... em Guarapuava, a gente tem grupos indígenas também, nós temos... comunidades indígenas vivendo em Guarapuava e em outros lugares do Paraná. Então, tem aqui em Piraquara e tem também para o interior do Paraná. O professor pode usar textos e vídeos para tornar o aprendizado mais interessante. Né? Então, a partir do trabalho, né, ela mostra que a pesquisa, né, foi um convite para os representantes das comunidades indígenas virem até a escola para conversar com as crianças, o que foi bem importante. O que dá para a gente ler, né, com os alunos? A gente tem bastante livro literário já, bastante literatura infantil com a temática dos indígenas, né? Então, há pesquisas e livros que podem ajudar no encaminhamento das discussões, né? O escritor e professor Daniel Munducuru é um dos premiados do Prêmio Jabuti, né, em 2017, na categoria Literatura Infantil. Ele tem várias obras que trazem e discutem a cultura indígena brasileira. Contos indígenas brasileiros, Curumi, Guaré, no coração da Amazônia. Então, ele tem vários livros que a gente pode levar para a sala de aula para trabalhar. É importante estudar o meio também. Então, após o trabalho em sala de aula, o professor pode levar os alunos para uma visita ao museu, né, a fim de apresentar mais evidências. Se tiver possibilidade de visitar aldeias próximas, né, e mostrar para eles, né, como que é a cultura indígena, como que os indígenas vivem, né, atualmente. E aí dá o exemplo ali de um professor que fala, né, que eles vão à escola indígena, passam uma tarde lá para trocar experiência, na volta eles discutem com as crianças, né, então são algumas possibilidades ali para a gente poder abordar a temática do indígena em sala de aula, ok? Então, no final da nossa aula agora, pessoal, vou deixar para vocês lerem o texto, né, o primeiro texto ali, sobre as possibilidades de aulas, né, de como trabalhar com as temáticas da diversidade, e aí nós fechamos, ok? Então, quem não postou ainda o questionário, por favor, poste. Quem não postou presença no chat, poste agora, por favor, para não ficar sem presença. E aí eu deixo o finalzinho da nossa aula para a leitura, ok? Ok, prof. Boa noite. Bom Boa fim de noite, semana. meus amados. Bom final de semana. Qualquer dúvida, gritem. Tá bom, prof. Obrigada. Boa noite, Tchau, prof. prof. Obrigada.